coincidência. Ao analisar o elemento ferro na minha ressonância magnética, na tabela dos minerais, existe a carência do elemento potássio. O potássio, pessoal, é um elemento indispensável em todas as células. O potássio trabalha em ressonância com o sódio. O potássio trabalha dentro da célula e o sódio fora. Então existe uma alternância ininterrupta desses elementos dentro e fora da célula. Essa alternância é controlada por um dispositivo chamado bomba de sódio-potássio. Existe um aminoácido que controla a alternância desses elementos nas células. Esse aminoácido se chama taurina. Eu vi no relatório de minerais da minha ressonância que havia também uma carência de potássio. Essas coisas, na anamnese, o profissional não vai identificar, a não ser por uma prova plausível, substancial. Então eu sei que o elemento potássio, que trabalha junto com o sódio, é controlado, como já falei, pela bomba de sódio e potássio e acionado pela taurina. Mas a taurina também aciona a bomba de cálcio e magnésio. Também são dois elementos cujos átomos se intercalam dentro e fora das células. Assim como o sódio e o potássio, o cálcio e o magnésio também fazem isso. Eles são elementos alcalinos terrosos que trabalham doando elétrons para nossas células. Então o equilíbrio entre eles é também fundamental. Mas se eu vi no relatório da minha ressonância que os elementos cálcio e magnésio estão em níveis ideais, eu posso concluir que o aminoácido taurina está executando sua tarefa. Então eu já descarto a possibilidade de ser a taurina a causa do problema da baixa de potássio. Eu vou atribuir essa carência a outro elemento. Então eu tenho que fazer o levantamento dos órgãos, das glândulas que trabalham com potássio no organismo. Mas eu sei que os rins são os órgãos que trabalham com excelência em cima do elemento potássio. Os rins excretam o potássio em excesso e também sentem a carência dele quando tem pouco potássio no organismo. Então eu posso concluir que se eu estou apresentando pouco potássio no meu metabolismo e eu me alimento bem de potássio, porque eu como banana, eu como abacate, eu como ovos, eu como outros alimentos ricos em potássio, algumas folhas. Então por que meus níveis de potássio estão baixos? Obviamente, meus rins não estão funcionando perfeitamente. Então eu vou lá ver a função renal na minha ressonância magnética. E observo que existe um excesso de proteínas na minha urina, coisa que eu não sabia. E na anamnese também a gente não descobre essas coisas, a não ser que tenha um exame que mostre. A ressonância magnética é um exame eletrônico, não há como ter erro. É frequencial, nossos órgãos, nossas glândulas, os elementos, nutrientes, têm suas vibrações específicas que são captadas pela ressonância magnética. Então, analisando o elemento ferro, mineral ferro, eu aproveitei e vi uma deficiência desse mineral aqui que está em amarelo também, que é ele, potássio. Então, o que é que me faz crer que eu tenho baixos níveis de potássio? A taurina controla as bombas de sódio e potássio e cálcio e magnésio. Eu poderia supor que meus níveis de taurina estivessem baixos. Se eu estivesse com os níveis de cálcio e magnésio deficientes, mas olhe bem meus níveis de cálcio e magnésio. Cálcio, estou aqui, ó, no verde. Níveis normais do elemento cálcio. O elemento magnésio está no centro, no verde. Então eu estou em ótimos níveis de magnésio e cálcio. Então eu posso supor que meus níveis de taurina estão em números ideais. Então vamos eliminar a taurina. Então meus níveis de potássio estão baixos por outro motivo. Aí eu pergunto, qual é o órgão que excreta o potássio? Os rins. Os rins têm uma afinidade muito visceral com o potássio. Se eles não estiverem funcionando 100%, ele fará uma excreção desregulada do potássio. Então eu vou pesquisar essa causa, essa baixa, nos rins. Eu descobri que tem excesso de proteína, então já analisei. E por coincidência, na minha urina saía um pouco de espuma. Quando eu urino no chão ou no vaso, a gente percebe. Quando tem excesso de espuma, tem excesso de proteínas. Então eu posso concluir que meus rins não estão 100%. Então eu tenho que tratar dos rins. E sabem vocês que as células renais são de difícil regeneração. São as que menos se regeneram no nosso organismo. É o mal que a gente causou?
há décadas, está colhendo agora os frutos. Então eu vou tentar fazer o possível para regenerá-las, mudando aquilo que eu vou dar para as minhas células, para que elas se recomponham e mantenham sua integridade legítima. A gente sabe que os rins são altamente sensíveis ao ácido úrico, excesso de frutose sintética, porque tem a frutose das frutas. Se ela for consumida com o bagaço das frutas, ela não dará pico glicêmico, não terá um pico de insulina, então ela vai chegar nos rins já metabolizada pelo fígado, só o fígado que aceita a frutose. Mas se ela for a frutose sintética, assim de refrigerantes, de alimentos coloridos, então o fígado vai trabalhar em excesso e vai mandar a sobra para os rins. Os rins é que vão descascar esse abacaxi. Então, eu vim procurar no boletim do relatório de análises a função renal, meu exame, Valdir Leal, tá bom? Resultados reais do teste. Então tem aqui vários fatores, entre os mais comuns, ácido úrico, nitrogênio ureico e proteína urinária. Os dois mais comuns, ácido úrico e proteína urinária. Descubro que minha proteína urinária está aqui. Proteína urinária está em níveis elevados, está no amarelo, condição de alerta. Então posso entender que a minha função renal não está perfeita. Eis um dos motivos pelos quais o potássio está sendo excretado de maneira desregulada. Então não tenho que suplementar potássio, obviamente. Que eu vou suplementar, mas não vai adiantar, vai ser excretado de maneira desregulada também, porque a falha está aqui. Uma disfunção renal, e ninguém tem rins perfeitos, pode acreditar, porque a gente come muita coisa de forma errada. A gente exagera em carboidratos finos e até uma enfermidade no rim se manifestar, demora muito tempo a gente fazendo coisa errada e não sabe. Quando a gente descobre, já é tarde para reverter a ação. Mesmo assim, é o que eu tenho feito. Reverter a ação deletéria dos males que foram causados aos rins. Então aqui fica claro, a nossa ressonância magnética tem essa vantagem, para a gente não ficar suplementando à toa. O pessoal gosta de tomar remédio por qualquer sintoma. Não deve. Vamos ver as causas, vamos analisar as correlações entre os órgãos e as glândulas. Então está aqui uma disfunção renal que provoca uma disfunção na captação de potássio no organismo. Vamos tratar da nossa alimentação com mais carinho para a gente não fazer mal ao nosso fígado nem aos nossos rins. Então vamos ver na ressonância magnética o que é que nos afeta para que a gente tome providências antes que o problema se agrave e nos deixe em cima de uma cama ou numa cadeira de rodas. Em tese, a entrevista que nós fazemos com os pacientes, ela pode não ser conclusiva por falta de elementos palpáveis que endossem a nossa decisão sobre como tratar aquele paciente. Mas se você tiver o exame de ressonância magnética frequencial, não tem como errar. Nossa função é orientar o paciente com base nos dados mais palpáveis que nós temos, para que o tratamento seja eficiente e plausível. Bom, pessoal, compartilhem este vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Mande essa informação para todas as pessoas que vocês conhecem, para que possam se prevenir. E quem tiver alguma dúvida, pode se reportar a mim pelo contato que está na descrição do vídeo. WhatsApp para contato, código 81 8145 0811. Um forte abraço do canal Valdir Leal.